Em nome da SIC, a nossa querida Associação Comercial Industrial, Agronegócios e Serviços de Chapecó, nós queremos dar as boas-vindas a você que nos ouve, nos assiste, a você também, Elon, que está aqui conosco, e aos nossos quase 2.000 associados que fortalecem e impulsionam Chapecó a nível mundial. A Casa do Empreendedor, esse podcast, tem como objetivo principal levar assuntos relevantes, atualizar todos os nossos associados, todos os empreendedores da região, toda a nossa comunidade com relação a tudo que acontece dentro da SIC, dentro dos nossos núcleos, todas as nossas iniciativas. E esta e todas as iniciativas da entidade são possíveis por conta dos nossos parceiros, os nossos patrocinadores institucionais, e nós precisamos aqui fazer um agradecimento especial a Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Dome Consultoria Empresarial. Esse projeto também tem um apoio e a participação especial do timaço aqui da Closer, um agradecimento especial, e também a nossa equipe interna, Dustin, né, Lazy, Sandra, e também a nossa assessoria de comunicação, AMB. Elon, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast. Obrigado, Robert. Obrigado aí a todos que você mencionou já, para não ser repetitivo. E vamos lá falar do que foram esses 2 anos aí, né? É um pequeno desafio, 2 anos de gestão em um podcast de mais ou menos aí 45 minutos, hein? Desafiador. Desafiador, mas na verdade, assim, passar um resumo do que foi realizado por uma equipe, né? Por todo um time, que inclui tanto a diretoria quanto a equipe interna, né? E também os nossos núcleos, né? Na pessoa dos nossos coordenadores de núcleo. Foram 2 anos bem intensos. Legal. Eu não vou me atentar aqui muito ao teu currículo, à tua história, porque a gente já bateu bastante nessa tecla. O pessoal, quem não conhecia, né, que é difícil, começou a te conhecer nesses 2 anos. Mas eu quero levar só uma pergunta assim, um cunho mais pessoal para começar, que é o que te motivou assim, a assumir a presidência, né? Você tem origem dos núcleos, né? Tem uma história familiar também. Então eu queria saber, assim, para começar, o que foi o principal impulsionador que te fez assumir esse grande desafio, porque a gente sabe que liderar voluntários é um desafio, e liderar voluntários numa entidade tão grande, tão representativa quanto a SIC, é um desafio ainda maior. Bom, primeiro, assim, falar do porquê participar, né, da entidade e aceitar o convite lá atrás, ainda quando o Sidney Barozzi me convidou para fazer parte da gestão dele, na executiva da gestão dele, né? Eu entendo que a gente tem que contribuir com a nossa sociedade, né? Contribuir com as instituições, a sociedade civil organizada. Foi isso que construiu Chapecó, foi isso que construiu a região oeste de Santa Catarina. Essa vontade nossa de contribuir com a nossa comunidade, de se reunir em grupos e tentar fazer com que as coisas aconteçam, né? Acho que porque a gente está distante dos grandes centros, a gente tem essa vontade, né? Então isso sempre me motivou, obviamente que por em casa, né, ter o exemplo aí do meu pai, que sempre esteve envolvido, né? Também isso inspira. Então, tudo isso, todo esse contexto motiva, desde tempo de colégio, eu sempre me envolvi em alguma entidade, alguma instituição. Sobre ser presidente, eu não posso dizer que nunca pensei nisso, né? Que nunca acalentei isso. Acho que todos podem, em algum momento ali que estão na entidade, já se viram, né? Mas eu não tinha, vamos dizer assim, pretensão, né? Não era algo que eu dizia, não, eu vou ser presidente. Então, eu dizia, lá na frente, né? Quando tivesse a vida mais tranquila um pouco, né? Na parte profissional, né? A presidência, nesse momento, ela aconteceu, assim, de forma até muito rápida e inesperada, né? Quando eu recebi o convite do Akimoto para ser o segundo vice-presidente dele, já foi uma surpresa, que eu não esperava, né? Justamente por isso que eu falei. Então, eu já, tanto na gestão dele quanto a do Leno, que eu assumi como primeiro vice-presidente, eu
o que eu via, né? Não, quando chegar a hora ali, vamos botar alguém, né? Preferencialmente a gente gostaria muito que fosse uma mulher, né? A presidente. E chegando no final da gestão do Leno, nós tivemos conversa com várias empresárias para colocar como presidente da entidade. Não conseguimos, né? Convencê-las. Né, algumas que já diretoras, inclusive, optaram por não participar, porque tinham outros compromissos. E aí, vamos dizer assim, eu não tive como pensar, sabe? Agora vai ter que ser, né? Então, não teve, assim, muito, não vou dizer preparativo, houve, porque no momento que a gente viu que não, né, que a diretoria ali viu que não, que seria o caminho, né? Nós nos preparamos. E é uma gestão continuada, né, Lom? A gente vai assumindo pastas maiores, eventos maiores, né? Vai se envolvendo, né? Então essa participação vai, de uma certa maneira, também preparando, né? Sim. A gente fala, né, Robert, que a SIC é um exemplo de sucessão, né? Planejamento sucessório bem gerido, né? Já há algum tempo que os vices vêm subindo, né? Sobem da diretoria para a presidência, né? Para as vice-presidências. E a partir daí para presidente, né? Então, existe uma continuidade no trabalho, ao mesmo tempo que há uma renovação, né? O presidente se afasta da diretoria, entram pessoas novas, ideias novas, se corrige aquilo que não foi bem feito, se melhora aquilo que já foi feito e se dá continuidade àquilo que deu certo, né? Então, é um projeto exitoso de sucessão, né? Então, sim, existe uma preparação. Eu acho que qualquer um que está dentro da diretoria da SIC tem essa preparação. E não só para a SIC, né? Mesmo que não assuma a presidência da SIC, já sai dali com uma bagagem bem grande para assumir qualquer desafio. Legal. Entrando um pouco mais na gestão agora, por mais que ela é continuada, tem algumas premissas que acabam mudando, porque a realidade do mundo dos negócios é extremamente dinâmica, né? Olhando para o início da tua gestão, assim, qual que era a tua tese, a tua perspectiva, como que você desenhou os pilares estratégicos da gestão? Se puder contar um pouco para nós como que foi a tua visão quando assumiu, assim, com relação à priorização. Como a gente conversou, né, tudo é construído e você, durante esse tempo que você fica nas gestões anteriores, você vai observando, né? Vai vendo algumas necessidades, algumas coisas que precisam alterar, algumas potencialidades, né, que podem ser exploradas. E no início, ali, no final da gestão do Leno, né, ali nos últimos 3 meses, eu procurei estreitar a conversa com os diretores, né, com vocês, né, Robert, e alinhar alguns pensamentos, ver se aquilo que eu estava vendo fazia sentido ou não, e entender também a opinião de vocês sobre o contexto todo e buscar caminhos, né? E nós vimos, e uma coisa que eu cito, né, que com cada um que eu conversava, dizia, não, se a gente fizer isso aqui, já vai ser a realização da entidade. Então, teve mais ou menos umas 15 ações que a gente fez, que foi a realização da entidade, que foram coisas que nós discutimos e chegamos à conclusão que aquilo era muito importante, né? Eu acho de grande importância a mudança no organograma da entidade que nós fizemos. Isso criou, era o que nós vislumbrávamos lá atrás, né, de você potencializar a entidade. Nós tínhamos, a gente não gosta de falar, mas não tem uma forma diferente de dizer, né, que a gente criou 2 ASICs, mas não é porque elas são separadas, é porque elas cuidam de 2 coisas, né, elas trabalham juntas, conectadas, mas elas cuidam de dois tesouros nossos, né. O primeiro, que é o mais importante, são os nossos associados, né. Então, criamos a diretoria executiva operacional, que hoje está a cargo da Daniele Balestro, né, que cuida do nosso associado, dos produtos do nosso associado, dos núcleos, né, de toda essa estruturação. E a SIC Feiras, né, e que o Fábio Magro, que foi diretor executivo, vamos dizer, único da entidade durante 21 anos, hoje ele está como diretor executivo institucional e de feiras, né, institucional pelo que ele representa para a entidade, por ele ser a cara da SIC, né, e de feiras,
Então, que é potencializar realmente esse negócio nosso, que é o maior patrimônio do nosso associado, né? Nós temos a Mercoagro, que já vai para 30 e poucos anos, vai para sua 14ª edição, a maior feira da América Latina no processamento de carnes. É um know-how que nós adquirimos durante todo esse tempo. Em alguns momentos foi botado a mão na massa para organizar a feira. Hoje, houve outros períodos que a feira foi meio terceirizada e quase perdemos a feira por causa disso. Depois as gestões na época recuperaram, trouxeram de volta, terceirizamos algumas coisas, e hoje a gente está com a gestão interna, contratando equipes para realizar, promover alguns trabalhos, né, setorizados dentro da feira. E como a gente diz regularmente, né, só a Mercoagro já é do tamanho da SIC, né, e como eu disse, é uma feira que tem um tamanho muito grande, é a terceira do mundo hoje, é Alemanha, Estados Unidos e Brasil, sendo que é Frankfurt, Atlanta e Chapecó. Só que nós também precisamos potencializar isso, né, não podemos ficar apenas na Mercoagro, né, se vamos criar um setor, precisamos promover mais que isso. Numa primeira ação, nós encostamos no Deatec, né, e auxiliamos na organização da Desbravale, que era algo que nós tínhamos em mente, né, Robert, de tirar a Desbravale dela ser parte da EFAP, né, ela continua sendo parte da EFAP, mas fazer ela uma feira sozinha. Eu acho que nós conseguimos cumprir esse papel de ajudar uma outra entidade a desenvolver uma feira, que é um setor muito importante para a cidade, né, e contribui com aquilo que é uma missão da SIC, né, que é desenvolver setores econômicos na cidade, que foi isso que a Mercoagro fez lá atrás, né, que desenvolveu a metalmecânica e hoje que é um setor econômico muito importante na cidade. E além disso, agora nós estamos vindo, né, foram 2 anos aí que viemos trabalhando, planejando outras feiras. E a primeira, que não é a primeira em planejamento, a primeira é a Qualivita, mas a que é a primeira que já está com data, é a Mercoagro Lácteos. Então a Mercoagro, ela ganha um sobrenome agora, tem a Mercoagro Carnes, que é a Mercoagro que nós já conhecíamos, e se cria a Mercoagro Lácteos, que é uma Mercoagro para o setor de laticínios. Então vai mostrar aí as empresas que fabricam equipamentos para o setor de laticínio, e já que o setor de leite vem se desenvolvendo bastante aqui na nossa região, já é a segunda bacia leiteira do Brasil, né? E nós queremos que também esse setor cresça ainda mais, que haja um melhoramento aí na qualidade do produto que é desenvolvido aqui na nossa região. E a Qualivita, que é a feira na área da saúde, né? E a Mercoagro Lácteos fica para 2028 e a Qualivita provavelmente em 2027, ainda está sendo ajustado aí o calendário e o formato dela, mas já temos aí 2 feiras traçadas. Que legal. É bacana comentar sobre isso, Alon, porque quando você fala que um dos objetivos da entidade é esse desenvolvimento setorial, né, a prosperidade e a longevidade desse nicho econômico, tem um outro ponto que influencia muito nisso, e a feira também ajuda muito nisso, que é na representatividade, né? A gente fala, por exemplo, do lácteos, né? É um setor que vem sendo bastante penalizado, prejudicado, então a feira não vem só com o objetivo de trazer tecnologia, de gerar negócio, mas vem com o intuito também de levantar uma bandeira que é uma pauta muito forte da SIC, que é a representatividade. Sim, né? Essa questão da representatividade, eu acho que é o que muitos associados esperam, né? Acaba que isso, especialmente aí na questão da diretoria, acaba consumindo bastante, né, do nosso tempo de estar representando e defendendo bandeiras, né, que são importantes tanto para o setor produtivo quanto para a comunidade em geral, né. Nós acabamos entrando em algumas searas que até alguém pode questionar, por que a SIC está defendendo bandeiras que envolvem o hospital regional, por exemplo, né, que sai do escopo aí do empresariado, né? Muito pelo contrário, né? Uma justificativa bem clara é que as pessoas elas querem investir e viver numa cidade onde elas se sentem bem, onde existe qualidade de vida. E para ter qualidade de vida tem que ter saúde, educação e segurança.
né? Então, essas pautas são, sim, importantes, né? Óbvio, tem todo o sentimento de você querer que as pessoas da tua cidade estejam bem, não só pela parte econômica, mas a justificativa, né, principal é isso, é gerar qualidade de vida para as nossas pessoas, para os nossos funcionários, né, e para todos que vivem em Chapecó e região. Legal. Você falou também de educação, né? Essa é uma pauta que foi bastante falada, né, nesses 2 anos de gestão. A SIC já faz um trabalho muito forte nessa área há muito tempo, mas nessa gestão a área de educação foi muito fortalecida, tanto com relação aos produtos que foram lançados. A gente tem PGVE, né, um projeto muito bacana, tem o C-Level com a UNO Chapecó, que é um produtaço, né, inclusive fica a dica para quem não conhece, é uma qualificação a nível internacional, dá para se dizer, né, aqui em Chapecó, produzida aí a 4 mãos, a entidade e também a nossa querida UNO Chapecó. E junto com isso tem a pauta de empreendedorismo, né, que também trabalha nessa questão de educação. Então eu queria que você falasse um pouco como que você vê a atuação da SIC, né, nessa pauta de empreendedorismo / educação. Veja que na educação aí a gente tem diversos ações, níveis, né? Níveis e ações, né? Como você citou aí o C-Level, né? O PGVE, a SIC Labs, são cursos que a gente promove dentro da entidade, né? Em parcerias, né? O PGVE com a Fundação Empreender, que é um braço da FACISC, tem o C-Level, que é em parceria com a UNO Chapecó, e aí a SIC Labs, que aí acontece dentro da entidade com ministrantes aí que são levantados dentro aí do quadro que a SIC tem ali, tem no seu portfólio, né? Mas isso é o que a gente promove ali de ações diretas, cursos voltados para os nossos associados, para a equipe dos nossos associados. Um outro braço de atuação, né, que a gente tem nessa parte dos cursos é o contato que a gente faz com os diversos agentes, né, especialmente os públicos, para que promovam cursos e capacitações conforme a necessidade que a gente entende que existe na sociedade, nas empresas, né? Então, é conversar com a Secretaria de Educação, tanto do Estado quanto do município, né? O próprio Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pessoa do secretário Márcio Paixão, que é um grande parceiro aí da entidade e do setor público, sempre conversando e buscando resolver, né, as questões. Então, a gente teve diversas conversas e dentro de pouco tempo deve se oficializar um curso de capacitação da mão de obra básica de Chapecó, que vai atender aquela falta de mão de obra que a gente tem lá no setor. São em todos os níveis, né? Mas especialmente lá no setor inferior, nós temos diversas pessoas na cidade que não têm muitas vezes capacidade de dar uma entrevista de emprego, né? Então não conseguem emprego porque nem consegue ir lá falar. Então dar esse curso no básico lá para que essas pessoas consigam se inserir no mercado de trabalho, e aí, suprindo o nível mais baixo, você tende também a melhorar os outros níveis, né? Mas também não posso deixar de citar duas áreas de trabalho que a gente tem na parte de educação, não deixa de ser. O MEIUP, né, Robert, aí entra na tua pasta até, né, que o MEIUP é de grande importância para nós, foi criado pela SIC, lá pelo presidente Akimoto, idealizado, né, e aí o Sebrae abraçou, implantou, fez a primeira edição, agora encerrou a segunda. É uma capacitação de 1 ano para os MEIs, né? E aí você estrutura os pequenos negócios para que eles cresçam, né? E a gente já na primeira edição se realizou, vendo que mais da metade já tinha deixado de ser MEI, agora se repete isso novamente, e vale frisar também que a grande maioria daqueles que participam são mulheres, então empreendedoras, começando um negócio lá, né, pequeno, algumas que nunca tiveram experiência nenhuma em negócio, né, até vindo do setor público, como a primeira colocada esse ano. Para nós é bem gratificante. Então, aí mais uma ação, e outra ação é com os adolescentes, né, com os jovens. Antes mesmo de vir para o mercado de trabalho, né? E que também a gente tem muito carinho, muita atenção, porque é o futuro da nossa cidade, da nossa região. A gente precisa que hajam,
novos empreendedores, precisamos que a sociedade entenda a importância do empreendedor dentro da comunidade, do papel do empreendedor, e também desenvolver o espírito empreendedor nesses jovens, né? Então, é a geração empreendedora e o Crescendo e Empreendendo, duas ações aí que os nossos núcleos, né, promovem nas escolas e que realmente são de grande importância, como eu disse, para a SIC, né? A gente vê com muito carinho. Algo legal também que finaliza esses dois processos que você trouxe é o Empresário Sombra, né? Que é em parceria com a Junior Achievement, que faz com que eles tenham essa experiência de viver os bastidores de várias áreas de atuação, serviço, indústria, comércio, né? Para que eles possam ter a experiência de como funciona isso na prática, né? Então, isso também ajuda esses jovens aí a projetar um futuro diferente da realidade que eles têm hoje, porque é difícil você projetar aquilo que você nunca experimentou, que você não conhece. A gente entra um pouco nas esferas ideológicas, né, Robert? Mas eu acho importante a gente falar disso, né? De que muitos desses jovens, né, eles estão inseridos em comunidades carentes, né? Vive uma realidade que a grande maioria não faz ideia, né, que esses jovens vivam. Eles às vezes vão lá nesses programas, no programa Viver, no Verde Vida, para ter pelo menos o que comer, né, porque os pais não dão estrutura nenhuma para eles, né, e às vezes algumas correntes políticas aproveitam essa fragilidade desses indivíduos para inserir neles algumas ideias erradas, né? De que o empresário, o empreendedor é o explorador, e quando na verdade não é, né? É quem faz a roda girar, né? Quem faz o mundo acontecer. E também bota na cabeça dessas pessoas que o melhor caminho é viver do assistencialismo, né? Se escorar nisso. E isso, na verdade, acaba tolhendo, né, esse indivíduo, né? Acaba podando ele dele desenvolver muito mais, né? Dele buscar o melhor para a vida dele, né? Dele buscar evoluir. O caminho não é fácil, não é isso que a gente quer mostrar uma ilusão. A gente quer mostrar que realmente a imensa maioria dos empreendedores, dos empresários, construiu a sua história na base de muito trabalho, dedicação, de muitos fracassos, né? E é isso que a gente tem que abrir os olhos para esses indivíduos, né? Que eles precisam se esforçar, se dedicar, estudar, buscar crescer, né? Mas por si só, né? Não esperando que um governo dê isso, porque, como eu disse, né? Isso só corta o desenvolvimento dessa pessoa. Essa pessoa vai ficar refém de um sistema e dependendo aí do sistema que ele age como uma armadilha, né? Uma arapuca, né? Vamos dizer assim, você fica preso nisso, né? E você fica com essa ideia errada de que, como eu disse, empreendedor, empresário são os exploradores quando não são. E, na verdade, nós estamos todos juntos, né? Empresários, empreendedores e com os funcionários, né? Com as equipes, todos estão juntos. Existe gente boa e gente ruim de todos os lados. Isso, né, não podemos contrariar, mas a imensa maioria dos empreendedores, empresários aí está buscando construir o melhor para si e aqueles que estão em torno de si, né? E quem gera riqueza são as empresas, não é o poder público, né? O poder público, na verdade, tira uma parte daquilo que os funcionários, que as empresas produzem para poder bancar isso que está aí. E então, se não houver empresários, empreendedores e funcionários, não vai ter dinheiro para bancar muitas vezes o reinado de alguns aí que a gente vê que gastam, parece que vivem numa realidade desconexa, né? Vivem num Brasil de extrema riqueza, né? Quando a gente sabe que não é bem assim. É muito bacana falar sobre isso porque eu penso que numa sociedade que prospera, ela tem esse pensamento, né, Lon? Não é o que o governo pode fazer por mim, mas é o que eu posso fazer pelo meu governo, né? E quando eu falo governo, não é o setor público, é a comunidade, é o nosso estado. Robert resumiu perfeitamente, né? Volta naquilo que nós falamos de Chapecó, né? Daquilo que Chapecó foi construído pelas pessoas, pela participação das pessoas na sociedade. E é uma mentalidade extremamente empreendedora, independente de você ter ou não negócio. Né?
né? E quando as pessoas pedem, vêm aqui visitar Chapecó, visitar a SIC, e pedem por que Chapecó desenvolveu, cresceu tanto, ultrapassou outras cidades, né? Que eram maiores que Chapecó. Foi esse envolvimento das pessoas na comunidade, nessa participação, querer se doar, querer fazer mais, porque a gente sabia que demorava para chegar aqui as coisas, né? Como até hoje demora, né? Para chegar uma duplicação da 282, para chegar uma ferrovia, a gente tem que brigar, tem que estar trabalhando, desenvolvendo esse trabalho voluntário nosso para que as coisas aconteçam, né? E dentro de todo esse pensamento, o que demonstra, né? Que só reforça aquilo de que só a sociedade como um todo, né? As pessoas, a humanidade, ela só conseguiu diminuir a pobreza, e aí quando eu falo o verdadeiro problema das sociedades não é a desigualdade, é a pobreza. Desigualdade, se você pegar um dos países que é mais igual do mundo, é a Índia. Agora vai lá ver quantas pessoas passam fome, são carentes, né? E nós temos a Suíça, um dos países mais desiguais do mundo. Aí você quer morar na Índia ou na Suíça? Então, lá na Suíça não tem pobreza, né, gente? Então, o que precisa acabar é a pobreza. E as pessoas, a humanidade, ela só começou a sair, a diminuir o seu índice de pobreza, e hoje estamos no menor índice de pobreza na história da humanidade, quando as pessoas foram livres para buscar aquilo que elas queriam da vida delas, né? Quando tiveram liberdade inclusive de empreender, né? De você poder fazer aquilo que você acha que é certo, de escolher, ter as suas escolhas, né? Estudar naquilo que você queria, que não era determinado por um rei ou por um senhor feudal, né? Então, é essa participação, essa liberdade que a gente acredita, né? Legal. Tem algumas mudanças, tiveram várias mudanças, né, nessa gestão, mas eu elenquei aqui algumas para a gente falar, porque eu penso que é importante. Já falamos sobre a reestruturação interna do time, né, com relação às feiras. Tivemos também uma reestruturação muito importante, que trouxe aí uma nova vida, ainda mais, trouxe ainda mais emblema, ainda mais rótulo de inspiração, de esperança para quem empreende, que é o empresário do ano, né? Teve essa reestruturação. Acho que é legal comentar um pouco sobre isso, Alon. O empresário do ano, a gente acredita que é uma marca, né? Que a SIC tem, uma marca muito forte. E nós, uma das coisas, nós procuramos reavivar, né? Essa marca, né? E já no primeiro ano ali da gestão, em 2024, já estávamos organizando, buscando caminhos de voltar, dar mais visibilidade ainda. Foi feito todo um planejamento, e ali na reta final de lançamento, quando estávamos para lançar o empresário do ano, veio uma discussão a respeito das empreendedoras, das empresárias, né? E aí foi discutido, vamos fazer ou não, né? E uma coisa que nós temos dentro da nossa diretoria, né, bem claro, é de que a mulher não é mais nem menos do que o homem, ela está em pé de igualdade, né? Ela é mais na sua capacidade, né? Mas eu digo isso para dizer o seguinte: a gente não acredita em criar um sexismo dentro, né? Uma separação, termos, então nunca entrou no nosso radar de criar um prêmio especial para a empresária. Mas nós começamos a discutir a questão de que faziam mais de 10 anos que não entrava uma mulher na lista tríplice do empresário do ano, né? E isso ligou um sinal de alerta, né? E a questão é que nós sabemos que o nosso associado, no momento da votação para o empresário do ano, ele parece que ele entra num estado de ansiedade, que ele não consegue visualizar aqueles empresários, né, ou empresárias que estão desenvolvendo um papel aí bonito, importante, cumprindo aquilo que a gente acredita que seja os critérios, né, que são os critérios para o empresário do ano. E aí acabam votando muitas vezes, e não que essas pessoas, né, não sejam merecedoras, todas são. A gente sente que os associados acabam tendo um padrão de voto que vai muito voltado para a questão de inauguração de novas sedes, de novas filiais, porque aquilo fica visível, né? Volto a dizer, cada vez que eu olho a lista dos empresários do ano, eu me sinto mais orgulhoso por saber que cada um daqueles ali tem histórias inspiradoras, são merecedores daquilo, né? Mas a gente queria provocar ainda mais, né? E aí a gente sabia que isso tinha que ser um caminho meio forçado, né?
para fazer o nosso associado sair da zona de conforto e olhar no seu entorno. Então, vamos criar a empresária do ano. Discutimos dentro da diretoria, foi aprovado, ainda nessa história, né, meio dividido, o pessoal, mas será que tem que criar uma exclusividade e tal? Daí reforçamos essa justificativa de que havia essa necessidade e foi extremamente assertivo, né? Nós conseguimos enaltecer as mulheres, deixá-las ainda mais animadas com o papel delas como empreendedoras. Tivemos a primeira empresária eleita, que na verdade é a segunda, porque nós já tivemos como empresária Dona Sueli Demarco lá atrás, né? Mas com a criação do prêmio empresária do ano, a primeira, a Dona Rosidave, agora a Morgana Rezadori, né? 2 ótimos nomes, né? E aí isso serve de inspiração também para as futuras gerações de empreendedoras, né? Se inspirarem nelas, né? Na história que elas construíram. E a gente torce que aqui, há algum tempo, nós tenhamos que unificar de novo os títulos, né? Ter apenas um só um prêmio, né? Empresário do ano, pois os nossos associados estão vendo a todos, né? E ainda dentro dessas reformulações, nesse ano nós criamos uma lista sugestiva, né? De que forma funcionou, né? Nós pedimos às entidades que são parceiras da SIC, especialmente que fazem parte do guarda-chuva do SEC, né? Do Centro Empresário Chapecó, que indicassem um nome de um empresário e de uma empresária, né, que eles acreditavam que cumpria aqueles critérios do troféu empresário do ano. E também dos nossos núcleos. Pedimos uma sugestão, né, de cada um desses entes. E esses nomes formaram uma lista sugestiva que foi para o site. Então, uma dificuldade que os nossos associados tinham, como eu disse anteriormente, né, de observar, de ver, chegava naqueles 30 dias ali de votação, para quem que eu vou votar, os nossos celulares, né, da diretoria enchendo mensagens, dá uma indicação, a gente nem pode dar indicação, porque acaba ficando antiético, né? Então, se criou essa lista sugestiva, que não é restritiva, você pode votar em qualquer associado da SIC, desde que não faça parte da diretoria e nem tenha sido já eleito. Então, se você achou um nome ali que te agrada na lista, tá ali, se não, pode votar em qualquer outra pessoa. Então, isso potencializou ainda mais os votos, batemos o recorde de votos na primeira etapa e nos deixou muito contente e novamente queremos mais um impulso para o empresário do ano, que também entra um pouco naquela esfera de enaltecer o papel do empreendedor, do empresário dentro da comunidade, né? A gente enaltecer aquelas histórias bonitas que nós temos de superação do nosso empresariado chapecoense. Muito bom. Um outro tópico que traz aí visibilidade para a entidade com relação ao arrojo dos nossos empreendedores e também o dinamismo, que também foi um pouco polêmico, é a questão do estudo e do projeto da nossa nova sede, né? Então é legal falar sobre isso porque não é um projeto pequeno, nem para agora, né, Lon? Mas também extremamente arrojado, né, que representa aí o dinamismo, né, toda a força, toda a pujança também do nosso ecossistema empreendedor. As gestões anteriores deram passos, né, nessa direção e vale dizer, né, que não é a SIC, é a SIC, CDL e SICOM, né, as 3 entidades. Então as gestões dessas 3 entidades deram passos anteriores desde que foi adquirido esse terreno onde as entidades estão, que se fala em fazer algo, né, mas agora quanto mais o tempo corre, né, mais isso torna urgente porque o prédio também está se deteriorando, né? Então começa-se a pensar numa reforma, vamos botar dinheiro nisso, né? Mas dentro do planejamento da gestão nós decidimos dar um passo mais avançado nessa direção, né? Quando no início do ano 2024, sentamos a SIC, CDL e SICOM, os 3 presidentes, o presidente Hernani e o presidente Edson, né? Edson Piana do CDL e o Hernani Zotes do SICOM. Sentamos, conversamos, alinhamos os pensamentos, né? E
despidos de vaidades, né, e também de impor ideias, na verdade nós colocamos 3 premissas. Né? A primeira é que fosse um projeto que não comprometesse financeiramente as entidades, que as entidades não tivessem que botar a mão no bolso para construir, né? Segundo, que gere autossuficiência para as entidades, né, financeira, então que dentro do projeto haja ferramentas que gerem renda para as entidades, e o terceiro é que fosse um marco para o empreendedorismo e empresariado da cidade, né, de Chapecó e da região oeste de Santa Catarina. Baseado nisso, criamos um grupo, né, uma comissão, formado por 3 membros de cada entidade, hoje são 4 de cada entidade, e para planejar de que forma iríamos trabalhar isso. Né? A primeira ação foi contratar um arquiteto. Pegamos várias sugestões, pegamos orçamento, fizemos concorrência, discutimos, avaliamos diversos pontos, e nós queríamos um pouco trazer uma visão de fora, né? Porque era um projeto que a gente queria que impactasse e tal. Mas, obviamente, foram levados em atenção outros critérios, e o financeiro, né, obviamente, pesa também. Escolhemos um arquiteto e que, num primeiro momento, nós não sabíamos que era nascido em Chapecó, mas foi fazer faculdade fora, né, de arquitetura, e fez a sua vida fora de Chapecó, em Porto Alegre, que é o Enio Vivian, e foi escolhido pelo grupo, desenvolveu o projeto, né, trouxe para nós e agradou a todos. Não mudamos nada daquilo que foi concebido da idealização do projeto, né? Foi mais detalhes internos e coisa, mas o projeto em si, básico, não houve nada que nós fôssemos discutir, porque chegamos num projeto que mostra a grandeza do empresariado do oeste catarinense e atendeu aquelas premissas que nós falávamos, né? Que eu falei anteriormente, né? Que foram colocadas no início do desenvolvimento. E a nossa ideia, a partir daí, é buscar parceiros, especialmente de Chapecó, obviamente, né? Nós queremos que sejam associados nossos que estejam ali, seja 1, seja 2, 3 junto, né, no consórcio. Mas esse passo ainda vai ser tomado provavelmente ano que vem, de trazer o parceiro para construir, para empreender. Ainda a gente está discutindo o formato de que vai funcionar isso, mas nós queremos que sejam empresas da cidade, né? É isso o nosso desejo. Inclusive fizemos contato com o Sinduscom, apresentamos o projeto para o Sinduscom em 3 oportunidades, se eu não me engano, porque para realmente, né, atrair as empresas que trabalham no setor. E é legal falar, Elon, que não é só um marco arquitetônico, né? Ele é emblemático, ele é um marco de tecnologia também, né? Inclusive, eu lembro que nessa fase de projeto, de estudo, veio engenheiro que se envolveu diretamente nos prédios mais altos do Brasil e os mais altos do mundo, né? Então, é trazer essa tecnologia, essa expertise, esse conhecimento, esse know-how também para esse segmento, para esse setor aqui em Chapecó, né? Robert, eu entendo, né, que algumas pessoas do setor, né, da construção civil se sintam incomodadas no primeiro momento, né, por as entidades estarem tomando a frente e fazendo empreendimento, mas é um empreendimento, né? Nós não vamos, a SIC, CDL e SICOM não vão criar uma empresa uma incorporadora, uma construtora. Não, elas vão construir um empreendimento, que é esse. E, além disso, a vontade, como eu disse, volto a reforçar, é que as empresas daqui façam parte, né, do projeto, que entrem junto. Tem que haver essa abertura delas de quererem estar junto, né? Mas tem que haver um pensamento diferente, né? Nós pensarmos no crescimento e no conhecimento, que foi o que você falou. A gente cita a Avan, né? A Avan, quando ela veio para Chapecó, o movimento do setor comercial na época, né, foi muito grande, as lojas reclamando, onde já se viu vir para cá trazer uma loja dessa, vai quebrar todo mundo, vai não sei o quê, né? Sendo que a Avan abriu 3 lojas em Chapecó, né? Ali é só um empreendimento. Mas a Avan veio para cá e com todas essas reclamações, e hoje pergunta se esses comerciantes querem que a Avan feche ou não, né? O que aconteceu? A Avan começou, primeiro, flexibilização do horário de abertura.
né, que era algo que até alguns comerciantes mesmo eram relutantes, mas principalmente o sindicato botavam um certo empecilho nisso. Com a Havan, isso se quebrou, né, e houve um aumento do consumo em Chapecó, né, seja pelo aumento do horário de atendimento, que no horário que as lojas estavam abertas, as pessoas estavam trabalhando, né? Quando se ampliou o horário, aquele pessoal que estava nas indústrias pôde ir fora do seu horário de trabalho. Vindo de pessoas da região para Chapecó. E o segundo ponto é esse, as pessoas da região que vinham para cá, iam na van, não encontravam o que queriam, não gostavam do que tinha ali, iam na loja do lado. Ou iam no restaurante que tinha do lado, passava aqui o dia. Abasteciam o veículo. Então, a nossa visão unilateral, né, não pode ser assim, né, nós temos que abrir, e aí entra isso que eu te falei, que é outra vantagem, né, Robert, que o empreendimento está trazendo. Quanto conhecimento está se trazendo, só sem ter começado a construir nada. Só dos movimentos que as entidades estão promovendo de trazer para cá, de discutir ideias, de trazer para cá pessoas para discutir ideias, projetos. Foi trazido a Taos, como você citou, que é uma só, que é especialista em projeto estrutural de grandes edifícios, edifícios esbeltos, que eles chamam, né, que são esses edifícios com grande altura, né, e embasamento menor, vamos dizer assim, né. Hoje Camboriú, vocês sabem, é referência na América Latina disso, né? Essa Taos é uma empresa que surgiu de dentro de uma das grandes construtoras de Camboriú, né, de Balneário, veio para cá, para Chapecó, já numa discussão ali de nós demonstrando nosso projeto, que a grande referência do projeto é a altura, né? Para quem não viu ainda, são 65 andares, né? Hoje seria, se estivesse de pé, seria o quinto do país. A expectativa é que esteja entre os 20 maiores no momento que ficar pronto, e será o maior do interior do sul, né? Especialmente aqui do oeste, né? Da região sul, como um todo, vai ser o mais alto, né? Então, só citando esse, né, já é um grande conhecimento técnico que a gente traz, porque o Daniel Betti, que é o coordenador desse grupo, né, ele levou o pessoal da Taos conversar em algumas construtoras aqui, conversar com alguns empreendedores do setor da construção civil de Chapecó, e só nessa conversa quanto conhecimento já foi adquirido, né? Mas não é só isso, é na área de construção civil, e toda a parte da construção, mas também na área financeira, né? Nós estamos discutindo formas de viabilizar financeiramente isso, que saiam daquilo que já nos é comum aqui, de alguém ir lá e comprar a sua área dentro do empreendimento. Nós estamos pensando em fundo de investimento, e que esse fundo de investimento até tenha uma vida após empreendimento, que esse fundo de investimento continue e aí invista em outras áreas dentro da nossa região, né? Vamos investir em tecnologia, em startups. Então tudo isso vem sendo discutido. Tudo isso é conhecimento que a gente traz. Então, é como a gente diz, se o prédio não sair, pelo menos o que a gente trouxe de conhecimento já está valendo, né? Então, mas a gente está aí agora, há 15 dias atrás, fomos para São Paulo visitar empreendimentos que a gente vislumbrou, né, viu que existia algo que a gente queria ver para trazer para cá, e ideias para implementar dentro do nosso projeto. Estamos dando passos aí firmes, né, em direção a colocar esse prédio de pé. Demais. E essa é uma ação local que coloca o nome de Chapecó, né, nível nacional e internacional. Falando sobre levar o nome de Chapecó, nós também criamos um projeto esse ano que é o Chapecó Day, né, junto com as missões empresariais, né, com a internacionalização de Chapecó. Então gostaria que você comentasse um pouco sobre isso também. O Chapecó Day, e aí a missão empresarial, né, que foi a primeira, depois de muito tempo, que foi feita pela SIC, e não que a SIC foi ou com a nossa federação, com a FACISC, ou com outras entidades do Estado, né? A SIC, as missões empresariais, a SIC acabava participando e não promovendo, né? Durante um longo tempo. Então, dentro das missões, né, Robert, nós tivemos missões tanto para os nossos diretores, cada diretor tinha uma missão, os nossos núcleos também tinham as suas missões, né? Alguns eram a missão de
melhorar ainda mais aquilo que já faziam muito bem, outros tinham de fazer algo novo, né? E nós demos a missão aí para o nosso núcleo de comércio exterior de desenvolver uma missão empresarial. E o coordenador do núcleo, o Roque, até pela proximidade com o cônsul honorário da Romênia, né, aqui na região oeste, o Edson Dreyer, ele desenvolveu essa missão empresarial para a Romênia, mas, obviamente, não só pela proximidade deles, mas porque também existe uma justificativa para isso. A Romênia é um dos últimos países que entrou na União Europeia, então é o país que está recebendo investimento massivo da União Europeia, muitas obras ocorrendo lá. É o país que tem o custo de vida mais barato de mão de obra da Europa. Eles têm uma vertente logística muito forte, né? É o terceiro porto da Europa, sendo que é o único que está no sul da Europa. Os outros dois, que é a Alemanha e a Holanda, estão no norte, né? Então, para o Brasil é o caminho mais curto, vamos dizer assim, para chegar na Europa. E aí, quando você descarrega uma mercadoria no porto lá de Constanța, na Romênia, você tem ligações ferroviárias com toda a Europa, e tem a questão do canal fluvial, né, do Rio Danúbio, que vai até a Alemanha. Então, é um custo muito barato de logística que eles têm, né? Então, todo esse contexto aí nos justificou a ida para lá, né? E aí se surgiu a ideia de vamos fazer o primeiro Chapecó Day, que é o quê? Toda missão empresarial que a SIC tiver, e a partir de agora, cada 2 anos haverá uma missão empresarial para algum país, e isso falando fora da China, né, que é a missão empresarial China, que é um contexto um pouco diferente, vamos para uma feira, né, já dentro de um formato já estipulado, essa vai ter todo ano, né, que aí é o nosso núcleo de comércio exterior juntamente aí com o nosso segundo vice-presidente Carlos Martinelli, organizar a primeira também esse ano, mas, como eu disse, vai ter todo ano. A cada 2 anos teremos para algum país do mundo, vai ter um Chapecó Day, que é ir lá para esse país fazer uma apresentação do que é Chapecó. A gente fala que a missão empresarial ela deve ter 3 objetivos. O primeiro é tirar o empresário da zona de conforto, né? Só o fato de sair daqui de Chapecó e ver uma realidade diferente, ver um contexto diferente, já isso já paga a viagem, tá? Só você sair daqui de Chapecó já vale, porque realmente a gente fica numa zona de conforto, né? Não vê realidade diferente e é necessário isso. Mas tem o segundo, que obviamente você vai com o desejo de realizar negócios, né? Seja comprar equipamentos, matéria-prima ou vender o seu produto, né? Então, obviamente que esse objetivo também é buscado. E o terceiro é desmistificar a imagem do Brasil, né? Nós fomos para a Romênia com todo mundo que a gente falava, era Rio de Janeiro, carnaval e futebol. Então, quando nós mostrávamos Chapecó, uma cidade no sul do Brasil, colonizada por europeus, com o potencial que a gente tem aqui, com tudo que a gente desenvolve, sendo a força econômica exportadora de Santa Catarina, isso deixava as pessoas, né, lá perplexas mesmo, porque eles não esperavam isso aqui no sul, né? Esperavam qualquer coisa menos isso. Acho que só mato eles esperavam, né? E aí você vai para lá e demonstra isso, e é para isso que o Chapecó Day vai, para reforçar essa imagem e ver que aqui eles têm negócio para fazer, né? Buscar parceiros de negócio. Legal. Você comentou brevemente sobre os núcleos, tem uma frase que exemplifica isso, né, que os núcleos empresariais são o coração da entidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre a importância que você vê dos núcleos dentro da SIC. Eu vim dos núcleos, né, do Núcleo Jovem Empreendedor, você também, né, Robert, e eu acho que é um pensamento aí comum de toda a diretoria, acho não, tenho certeza, né, porque foi a gente construiu isso junto, esse pensamento, esse planejamento, todos nós construímos juntos, de potencializar ainda mais os nossos núcleos, dar mais visibilidade para eles, justamente por isso que você falou, é o coração da nossa entidade, é onde o nosso associado vive realmente aquilo que a entidade faz, e aí ele entende o que é a SIC, né? Muitas vezes aquele associado que só paga mensalidade, ele não tem ideia de tudo que é feito e desenvolvido dentro da entidade e ele acaba não aproveitando também tudo que a entidade tem a oferecer.
E o nucleado, ele está ali vivendo o dia a dia, ele está lá pelo menos uma vez por mês, ele está dentro da entidade, né? E sabendo tudo o que está acontecendo, né? E aí, dentro disso, a gente traçou alguns objetivos, né, para potencializar, dar mais visibilidade aos nossos núcleos. E aí um deles foi dar as missões, né, e para cada núcleo, né, trabalhar que cada núcleo tivesse uma ação principal, assim, sua, e independente da visibilidade dessa ação, porque não é só a visibilidade que conta, muitas vezes são ações que são internas do núcleo, mas que cumprem o objetivo do núcleo, que é desenvolvimento das empresas e daquelas pessoas que fazem parte do núcleo, né? E a questão de dar mais visibilidade foi especialmente no ASIC Mais Gestão, né? Óbvio que aí foi, no primeiro ano foi a Carol, né, da La Corte que promoveu, e no segundo ano foi você que organizou, né, que promoveu o ASIC Mais Gestão. E aí, dentro do evento, era colocar palestrantes locais, se possível que fossem nucleados, né, mas se não houvesse essa possibilidade, que pelo menos fossem associados, né, mais palestrantes aqui da nossa cidade, né, em vez da gente buscar fora, a gente tem muito conhecimento aqui, pessoas com extrema capacidade, que vivem uma realidade igual à nossa, que estão com o mesmo, que tiveram o mesmo problema que o nosso, ali do nosso lado, vizinhos, já solucionaram, e a gente vai buscar isso lá em São Paulo e tá ali, né. Então, dentro de todo esse contexto, procuramos aí dar essa visibilidade e também, como eu disse, que cada ação de cada núcleo, cada núcleo tivesse uma ação sua, assim, para ser a principal, né? Não que as outras não sejam importantes, mas que fosse. Eu cito até o Núcleo Jovem Empreendedor, do qual eu vim, que tem o seu evento, que é o maior da SIC, né, em número de pessoas e participantes, tirando as feiras, que é o 20 Minutos. Mas a gente entende que o Núcleo Jovem Empreendedor, ele promove diversas ações de extrema importância, mas a gente tem uma atenção muito especial, que já foi o assunto que a gente falou aqui, e que a gente quer que eles trabalhem muito isso, porque isso desenvolve a liderança neles, mas também eles promovem o desenvolvimento de novas lideranças, que é o Geração Empreendedora e o Crescendo Empreendendo, né? São ações que não aparecem tanto quanto um 20 minutos. São midiáticas, né? Mas são de extrema importância, né? Então, que potencializar essas ações, e aí o núcleo de academias que promoveu a primeira corrida, tem o núcleo de sustentabilidade, que tem o prêmio ASIC no Chapecó de sustentabilidade, que é um prêmio muito importante, que premia ações realmente efetivas e que trazem resultado das empresas, e aí são premiadas empresas de todos os níveis, né, de todos os tamanhos, portes e setores, né? E que é um evento que a gente tem também, a gente vê grande importância, que a gente quer dar muita visibilidade. Iniciamos um trabalho agora de que a comunidade veja mais esse evento, né? Realmente para mostrar trabalhos efetivos, como a gente falou muito aí essas últimas semanas, tivemos algumas reuniões debatendo a questão do ESG, né, e implantação aí de uma agência de promoção de investimentos em ESG na cidade. O ESG não para abraçar árvore, né, não por mimimi, realmente para ações efetivas que tragam resultado tanto econômico, né, para a empresa, quanto de benefício para a comunidade em geral, né? Realmente coisas que não fiquem só no âmbito da conversa, da teoria, que sejam algo que tragam benefícios mesmo. Temos o nosso núcleo de academia, de automecânica, que é o núcleo mais antigo da entidade, que já promove diversas ações, e que temos a coordenação estadual, né, hoje com o seu Nino, que é de Chapecó, que foi coordenador do núcleo de automecânica de Chapecó, e aí promovem o baile dos mecânicos, né, que acaba sendo um evento mais nichado, o inspeção veicular, que é um evento que também beneficia a comunidade. É uma prestação de serviço gratuita para toda a comunidade. Para toda a comunidade, então eles já têm as ações deles, então foi incentivar que promovam. Então é só para exemplificar, alguns núcleos nós demos
alguma indicação para promover um evento novo que eles não promoviam, e outros fortalecer aquilo que eles já faziam. O GGR. O GGR, que é um baita evento que traz muito conteúdo do nosso núcleo de gestão de pessoas, né? Temos o núcleo do NTIC, né? A gente cita que é um exemplo. É um núcleo que os eventos deles não são são midiáticos, né? Não aparecem tanto. São mais nichados, né? Mais nichados, mais fechados, não fechados por serem isolados. Pelo contrário, né? Eles convidam, né? Mas são eventos nichados mesmo, e por isso acabam ficando mais no conhecimento deles, mas cumprem o papel, e é um núcleo que é extremamente eficiente naquilo que promove, né, que é o desenvolvimento da capacidade, no desenvolvimento das pessoas que fazem parte e desenvolvimento das empresas que dali fazem parte, né? Então, ele cumpre o papel dele com extrema eficiência, né? Então, são alguns exemplos aí do que nós procuramos promover, já que são 16 núcleos, né? Se a gente falar de todos aqui, vamos ficar só falando de núcleos. Só dos núcleos. Mas é legal deixar esse agradecimento também, porque eu penso que é o que traz capilaridade para a entidade, são os núcleos, né? Eles conseguem abraçar todos os associados. É o nosso sonho, né, Robert? A gente fala e para expor aqui, é que dos hoje 1.830 associados, que eles todos fizessem parte dos núcleos. Temos hoje 700 associados dentro dos núcleos. Então, o nosso sonho é esse, né? Mas a gente sabe que as pessoas têm os seus compromissos, né? Não conseguem estar o tempo inteiro se dedicando e participando. Então, quanto mais a gente conseguir, a gente é feliz. Então, temos que deixar agradecimento aos coordenadores dos núcleos, mas a coordenação e a todos os nucleados, né? Por estarem lá participando, por estarem contribuindo, se dedicando, e com isso também crescendo, né? Legal. Você trouxe alguns números agora, falando dos núcleos. Eu queria saber se tem mais algum número, algum indicador que pode exemplificar um pouco da evolução, do crescimento da entidade nesses últimos 2 anos de gestão. Dos números, né? Que é, vamos dizer assim, uma meta que eu não consegui cumprir, que é dos 2.500 associados, né? Nós tivemos alguns percalços aí no caminho, né? E o especial foi aquilo que todo empreendedor chapecoense está passando, que é a falta de mão de obra, né? Nós passamos assim que ficou quase 3 meses sem ninguém no setor comercial da entidade, né? E nós não conseguimos alavancar aí o número de associados. Agora conseguimos, né, na metade do ano, montar uma equipe no comercial. Estamos com um time bem redondinho, não só no comercial, mas toda a entidade. Estamos bem felizes, são pessoas dedicadas, pessoas do bem, né, que estão ali querendo fazer a entidade assim que crescer mais, realmente focados em criar um time. E aí, nessa reta final aí da gestão, nesses últimos 6 meses, foi trabalhado muito intensamente para buscar esse número, né? Porque não é somente para botar essa mensalidade dentro do caixa da entidade, mas é para que a gente busque realmente mostrar a nossa representatividade na comunidade empreendedora chapecoense. Nós temos, desses 1.830 associados, 1.300 e alguma coisa são pequenas e microempresas, né? Então, a SIC é dos pequenos, é das microempresas. Mas nós temos 80% do PIB de Chapecó dentro da entidade, né? As grandes empresas estão todas dentro da entidade. Mas, como eu disse, somos do pequeno e do micro. Então, nós queremos aumentar o nosso número para justamente mostrar para o empresariado, né, e para a comunidade em geral, de que a SIC representa todos os empresários, e aí, por isso, buscar esse número, né, de atingir esses 2.500, vai ficar próximo presidente. Mas eu acho que dentro do contexto, eu estou bem contente. Nós, como eu disse, não atingimos a meta, mas pelo contrário, estou bem contente porque nós, como eu disse, montamos uma equipe que vem trabalhando com muito afinco. Estamos aí com 1.830 agora, devemos encerrar a gestão próximo dos 1.900, se não ultrapassarmos esse número. Então, eu
sinto como meta realizada, né, ajustada e realizada, atingirmos esse número, e especialmente por todo o contexto que foi tudo isso, porque nós atingimos muito mais que isso, nós demos passos importantes dentro da entidade para que ela tenha perenidade, né? A gente abriu as possibilidades dentro da SIC para avançar muito longe, né? Tanto na parte de feiras quanto na parte operacional. Eu vejo a SIC construindo grandes ações e muito durante muitos anos. Legal. Talvez a gente não cresceu em números, né, como a gente gostaria, como a gente projetou, mas a gente se fortaleceu muito, né? A gente teve aí maior efetividade dos associados dentro dos núcleos, aumento de núcleos, e eu penso que uma pauta, um ganho muito forte dessa gestão foi a aproximação, assim, né, a conexão com os associados, né? Nós tivemos aí algumas iniciativas simples que trouxeram um resultado muito grande, né? O café com os novos associados, então aí quase que todo mês tem um café para receber, para acolher, né, pela diretoria, pela presidência, os novos associados. Fizemos também café com os associados que estão há mais tempo dentro da entidade também, procurando trazer eles para dentro da entidade. Dentro dessas conversas saíram várias ações, né? Nasceu um núcleo, né? O núcleo nasceu dessas conversas. Então, talvez o grande ganho não tenha sido em quantidade, mas com toda certeza foi em qualidade. Sim, a gente... O Café com os Novos Associados foi iniciado aí na gestão do Leno, né? Até uma ideia que, se não me engano, a diretora Luísa trouxe. Foi algo que nós intensificamos ainda mais, né, durante a gestão, e aí surgiu a ideia de fazer o café com os antigos associados, né, porque sempre se discutia, né, Robert, você sabe bem, aí nós sempre discutíamos, nós temos que visitar os antigos associados, temos que visitar, mas como a gente disse, são 1.830 associados, se a gente for visitar os antigos associados, a gente não vai fazer mais nada, só visitar os antigos associados, porque é muita gente, né, mas também a gente precisa se aproximar daqueles que se desconectaram, em virtude do tempo, da agenda, né? E aí promovemos esses cafés, trazendo aqueles que estavam distantes. Agora, nesses últimos meses aí, não conseguimos realizar o café com os antigos em virtude da agenda corrida. Creio que aí no início já do próximo ano, o nosso presidente eleito, Carlos Claus, aí vai dar continuidade a esse trabalho. Mas dali surgiu o núcleo de sucessão, né? Porque foi uma demanda que eles colocaram, precisamos fazer algo para discutir, para debater sucessão, as empresas precisam, e aí ligou um sinal de alerta, né? Começamos algo que fugia do nosso radar, né? E não estávamos vendo, e a necessidade de vir esses feedbacks, né? Importância disso. Nós começamos a ver o quê? Chapecó, a região oeste de Santa Catarina, é formada especialmente por empresas familiares, né? E aí, muitas dessas empresas nós estávamos vendo, especialmente as grandes que chegavam no momento de sucessão, esse assunto não tinha entrado na pauta da empresa, do fundador da empresa, e aí os filhos ou não queriam saber da empresa, ou não havia sido feito um preparo para suceder, a empresa acabava ou sendo vendida para algum grupo de fora, ou quebrava, né? Então, e nós precisávamos... Existe a grande importância de que essas empresas continuem, né, dentro da nossa região. Precisamos que as empresas continuem. Então, de que forma fazer isso, né? De que forma trazer esse assunto para dentro da entidade, né? Pensamos em fazer seminários, diversas coisas passaram pela nossa cabeça, mas chegamos à conclusão que o melhor caminho era criar um núcleo, porque esse assunto precisa ser discutido durante longo tempo, né? Tem que ser permanente essa discussão e esse preparo. E precisamos envolver tanto os sucessores quanto os sucedidos, né? E até aqueles empreendedores que estão começando uma empresa. Precisam ter em mente de que precisam planejar a sucessão da nossa empresa, né? Como a gente disse, o primeiro passo primeiro dia você vai lá abrir o CNPJ. O segundo dia, você já tem que pensar quem é que vai te suceder. Não, mas eu tenho 30 e poucos anos, tenho, né,
40 e poucos, não preciso pensar nisso, estou bem, de saúde. Mas se acontecer alguma coisa, como é que a sua empresa vai ficar? Você quer que ela continue ou não, né? Ah, mas os meus filhos são crianças ainda. Mas tudo bem. E até eles crescerem e terem, decidirem se vão querer tocar um negócio ou não, e você faltar. Como é que essa empresa vai ser gerida até lá? Né? Ou não, você não vai querer que ela continue até lá, você tem um outro planejamento, né? Que isso seja debatido mesmo, seja pensado, sabe? A gente precisa tirar esse assunto que está lá guardadinho no fundo da gaveta, né? E colocar ele em pauta, né? Discutir ele realmente, porque deixar para quando for tarde, pode ser tarde, sendo redundante, né? Mas aí você falou de um núcleo novo, né? Núcleo de sucessão, que já realizou o seu primeiro evento, DNA, um evento já que foi extremamente bem sucedido, a gente está muito feliz com os que os novos núcleos estão desenvolvendo, né? Então esse foi o núcleo do evento de sucessão. Agora nós tivemos também o núcleo de turismo, que vem se estruturando, se organizando, está deixando a gente muito contente. O núcleo de MEIs também, que já desenvolveu 2 eventos aí durante esse primeiro ano, né? E a gente sabe da agenda apertada dos MEIs, porque são microempreendedores individuais, é ele só lá na sua empresa tocando, e ainda assim estão se dedicando, se voluntariando. Teve o núcleo também de negócios imobiliários, né? Que está na sua segunda reunião agora, né? O núcleo que nós queremos agora. Elon, a gente sabe que liderar a entidade não é só, né, foto bonita, agenda cheia de evento, é um grande desafio. Né? Você pega aí liderar voluntário, você pega fazer toda essa mediação entre poderes, entre forças, entre agentes, lidar com o pequeno, a expectativa do pequeno associado, lidar com a expectativa do grande associado em tamanho de porte, com pessoas que estão há muito tempo na entidade, com pessoas que estão entrando agora na entidade, olhando para todas essas variantes, essas variáveis. Qual que para você foi o maior desafio da gestão, assim? Maior desafio da gestão. Boa pergunta. Teve tantos. Tem algo que até nós estamos fazendo. Foi fechada a última edição aí o Dustin aqui, tá, né, da nossa parte interna aí da entidade, tá aqui junto acompanhando a gravação, né? E tá saindo a última edição da revista, né? Ele tava cuidando disso. E aí nós estávamos fazendo especial sobre o fechamento da gestão, né? E tinha uma pergunta lá: o que você teve algo que você não esperava ou esperava que fosse assim, né? Durante a gestão. E como a gente falou desde o início lá, né? No início da nossa conversa, né, Robert? A preparação, né, que existe, por mais que você não vá assumir ou que você não está ainda na linha sucessória ali, não é uma linha sucessória que é obrigatória, né, mas a gente entende ali que se você está nas vice-presidências, você já está no caminho, né, como eu disse, apesar de que eu queria colocar outros na minha frente, mas você vai acompanhando o trabalho do presidente, né? Vai vendo tudo que ele faz e você diz, não, o presidente faz isso. E você não vê uma outra questão, que é aquilo que surge emergencial na pasta do presidente. E o que é emergencial é especialmente envolvendo a representatividade, as ações políticas, mas políticas não aquela política ruim, né? A política, vocês sabem que a definição da política é o relacionamento interpessoal, né? Conversas, negociações, né? Buscar aquele objetivo que se tem, né? E aí surgem essas pautas emergenciais aí na agenda do presidente, né? É uma lei que está entrando em pauta lá na Câmara de Vereadores, que a prefeitura está botando, é um assunto relacionado ao aeroporto de Chapecó, é uma licitação que vai ser aberta para duplicação da 282, é um hospital universitário que
entrou no radar para ser implantado na Universidade Federal e que tem algum campus que está tentando levar para lá e isso seria aqui para Chapecó. Então, isso surge do nada aqui na agenda do presidente. O presidente tem que fazer um contato, ir lá conversar com o agente público para que realmente isso se direcione para o bem comum da comunidade de Chapecó e do Oeste Catarinense, né? E isso absorve bastante da pauta, né, da agenda do presidente e não sai para a mídia, muitas vezes nem na diretoria acaba vindo lá, porque na correria a gente acaba nem expondo lá, né? O assunto também acaba se tornando trivial, né? A gente, resolvi, fui lá, fiz tal, resolvi e tem grande importância essas ações que as entidades promovem, né? Não falo só a SIC, mas todo o nosso guarda-chuva do SEC, aí, todas as entidades que estão dentro do SEC, elas realmente agem, têm essas ações e promovem isso, né? Isso realmente foi o grande desafio. A gente está ali dando atenção, está promovendo essas ações e eu acho que é um dos grandes papéis das instituições, da sociedade civil organizada, é abrir os olhos dos poderes públicos para aquilo que realmente nós precisamos, né, aqui para o Oeste Catarinense, né, e para Chapecó. Legal. E de uma forma resumida, assim, qual que é o teu maior aprendizado? Qual que foi o Elon sai mais o que dessa gestão? A gente está motivando as pessoas que estão envolvidas em todo o contexto, né, dentro da entidade, né, a responsabilidade que a gente tem como cidadão. Eu acho que o maior aprendizado é algo que a gente tem, né, tipo, já está participando de entidades e né, instituições aí, é a importância que tem das pessoas estarem participando, da necessidade que tem das pessoas participarem das instituições, das entidades, e não, como eu disse, não é só a SIC, é de todas as entidades, desde a comunidade do bairro, passando até por um partido político, né? Às vezes sai fora do nosso radar, mas existe a importância do empresariado, das pessoas estarem envolvidas, porque se a gente não está envolvido, alguém com outros objetivos está lá participando, né? E aí as coisas acabam sendo desvirtuadas, né? E do fato da gente estar lá, como eu disse, tá alertando para o poder público da real necessidade que existe, né? O poder público, até pela forma como o Brasil foi se desenvolvendo, acaba tá mais preocupado com a próxima eleição do que realmente aquilo que é necessário, né? E aí não vou entrar no mérito de julgar isso, né? Esse pensamento, como eu disse, foi algo que se criou na história do Brasil, e aí nós precisamos estar envolvidos participando para alertá-los, né? Então, eu lá, enquanto funcionário, enquanto empreendedor, estou preocupado só com o meu aqui, trabalhando só para minha empresa. Você precisa participar da comunidade. Dedique, diga, durante esses 2 anos aqui eu vou me dedicar a participar em uma entidade, né? Seja uma Câmara Júnior, seja um Lions, um Rotary, mas até contribuir voluntariamente num asilo, né, numa outra entidade, só para dizer que em qualquer entidade é importante, mas participe. Então, eu acho que o grande aprendizado que fica é aquilo que a gente já conhece bem, a necessidade de participarmos, de nos envolvermos e darmos a nossa contribuição. Que demais. Elon, o tempo passa voando quando a conversa é boa e aqui nesse episódio não está sendo diferente. Então, para finalizar, a gente vai fazer aqui perguntas rápidas com respostas bem objetivas aí. Um bate-volta aí, um pinga-fogo, tá? Um livro que todo empresário deveria ler. Eu vou dar 2, tá? Pedi mas eu vou dar 2. A Revolta de Atlas, eu acho que é um livro bem importante para que a gente entenda, e aí não é só o empreendedor, empresário, todos entendam o papel do empresariado e do empreendedor. E o outro é Mindset, que é um livro para a gente, enquanto indivíduo,
entender que a gente não é aquilo que a gente é hoje, o que a gente não pode mudar, não pode crescer. Sim, a gente pode. Né? A gente pode crescer, evoluir, ser um líder, ser qualquer coisa que a gente quer. A gente não nasce, alguns nascem com alguma habilidade, mas se ele não desenvolver aquela habilidade morre. E se você pode desenvolver qualquer habilidade, então nesse livro você vai entender isso e vai ver quantas portas você pode abrir na sua vida. Boa. O que é felicidade para você? São tantas coisas. Eu acho que a felicidade não é um fim, né? Ela é um caminho. Né? Você tem momentos de mais felicidade na sua vida, momentos com outros que não são tão felizes. Então, pode ser que um lado da sua vida você esteja muito feliz e profissional. Pode ser que lá na sua casa você está vivendo um momento de grande felicidade com a sua família, mas talvez na empresa as coisas estejam difíceis, né? Então é um caminho. Né? Não é um fim. A gente tem que buscar sempre buscar esse objetivo, mas ele não é um objetivo, é um caminho. Um líder ou uma pessoa que te inspira? Novamente, não tem um. Porque cada pessoa, e aí vai aqui meu agradecimento. A gente não pôde, né? Até pelo tempo, pelos assuntos, não pôde citar todos os que fizeram parte dessa diretoria, até a nossa equipe, incluindo aí a nossa equipe interna, os nossos ex-presidentes, os presidentes das demais entidades. Eu não é por fazer política, é porque realmente eu olho para as pessoas assim, começo, aquele cara ali, isso que ele faz. Então, não tem um cara que me inspira. Todos que estão à minha volta me inspiram. Tem alguma coisa neles que eu digo, que legal, aquela pessoa faz isso. Sabe, que pessoa que eu gosto, aquela pessoa que ela busca evoluir e crescer. Né? Já cometeu erros, já falhou na vida, já andou mal, andou errado na vida, mas se ela quer crescer ou se desenvolver, buscar a sua perfeição, né? Apesar de que a gente nunca vai ser perfeito, o perfeito é só o cara lá em cima, né? Mas aquele cara que busca, aquela pessoa que busca crescer, evoluir, contribuir com os demais, para mim é uma inspiração. Um lugar de Chapecó que te faz bem? A SIC. Um hábito que você entende que todo mundo que lidera deveria cultivar. Um bom hábito. A gente fala, né, de equilíbrio, né? Buscar o equilíbrio. A gente olha, aquele empresário que trabalha 12 horas por dia, 20 por dia. Esse cara vai... Ou a família dele ou lá na casa dele tá faltando alguma coisa, ou é na saúde dele que vai estourar alguma coisa, né? Não dá, não existe isso, né? A gente tem que trabalhar, tem que se dedicar, mas a gente tem que ter equilíbrio na vida, a gente tem que buscar também ter tempo para estudar, também ter tempo para praticar o seu exercício físico e também cuidar da família, né? Porque se não houver esse equilíbrio, como eu disse, algum lado vai estourar e você não vai ser um ser humano completo. É difícil equilibrar? Mas a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Então, e lembrar que tem que ter tempo também para se dedicar às entidades e instituições públicas. O que é a SIC em uma palavra? Associativismo. Eu acho que quando buscar o significado do associativismo vai encontrar tudo. Um evento da SIC que ninguém deveria ficar de fora. Então vários, mas um. Qual que é assim? Esse vai nesse que você vai entender o que é a SIC. Você vai ter experiência do que é a SIC. Só pergunta difícil. Núcleos. Legal. Você salvou aqui, você salvou. E uma palavra que você entende que sintetiza ou que resume a tua gestão? Altruísmo. Foi uma palavra que a gente botou lá no início começo, da gestão. Né? E veja que essa palavra ela vem de encontro. Não. Ela é contrária àquilo que eu acredito como ideologia. Eu acredito no liberalismo. Hoje acaba se usando muito libertarianismo,
porque o liberalismo está sendo um pouco usado por outras vertentes políticas com outro significado, e eu acredito que o libertarianismo também pode ser usado um pouco no extremismo, né, de que é sem governo. Eu acredito que tenha que haver um governo mínimo, mas tenha que haver. Mas eu falei a palavra e vou dar vou falar mais meia hora. Ele fala o liberalismo, o libertarianismo, ele acredita muito no egoísmo da pessoa como um fim. Mas claro, não é o egoísmo malvado, né, de que eu quero pisar nas pessoas para alcançar. Não é isso. O que ele fala é que quando as pessoas elas buscam aquele objetivo pessoal, e é aí que está o egoísmo. Ela busca o seu objetivo pessoal. Eu quero que a minha empresa desenvolva, cresça, evolua, que a minha empresa vá para frente. Então ele está buscando o objetivo dele, egoísta pessoal. Então aí vem o egoísmo. Mas, na verdade, é um falso egoísmo. Porque quando ele busca isso, ele faz com que todos que estão à sua volta cresçam. Né? Ele faz os seus funcionários ganharem melhor, contrata mais pessoas, desenvolve os parceiros, os fornecedores, as empresas que estão no envolto, até os seus clientes ele desenvolve. Então é um egoísmo falso, mas vem de encontro contra o pensamento altruísta, que é você pensar no outro, né? E quando você faz parte de uma entidade, você é altruísta, porque você está pensando no outro, mas também existe um outro lado, né? Você não está só o benefício não é só para o outro, o benefício também é para si, porque você se desenvolve enquanto pessoa, né? Você cresce muito com isso, e foi isso que aconteceu comigo em todas as gestões que eu passei dentro da entidade. Eu estou fechando 8 anos, né, de ASIC, de diretoria executiva, e em cada uma das gestões anteriores eu cresci, e não foi diferente agora, né? Muito mais agora, porque você acaba tendo que crescer na marra, né? Aprendendo com tudo isso que a gente falou aí durante o tempo. Então, tanto o egoísmo do liberalismo quanto o altruísmo da SIC, eles acabam se complementando, né? Você busca desenvolver os negócios dos outros, dos associados, mas você também se desenvolve e cresce. Então, veja, o egoísmo não é egoísmo, e o altruísmo também não é só altruísmo. Então, única palavra é altruísmo. Mas bem explicado, bem justificado. Meu amigo, teu recado final, teu agradecimento final. Eu por mim, continuava a manhã inteira aqui batendo esse papo contigo, tá muito gostoso, mas para encerrar, qual que é o teu recado final? Eu volto a agradecer, né, a minha diretoria, a cada um. Quem está encerrando a gestão é o Elon, mas é toda a diretoria, né, toda a equipe interna que foi construída, que entrou, que veio fazendo parte, e os nossos núcleos, os nossos coordenadores de núcleo, e os nossos associados, né, que participaram, muitas vezes não estando nos núcleos, não estando tão envolvidos, mas que participaram daquilo que a gente promoveu, daquilo que a gente fez, né, e agradecer a cada um de vocês que de alguma forma contribuiu com um pouquinho para essa gestão. Como eu disse, não é o presidente que faz a gestão, é o grupo, né, e eu cito aqui o Robert, que está aqui, né, presente, e o Justin, que estão aqui, os dois, como exemplo do que foi essa gestão, da participação de todos que fazem parte da entidade. Realmente, cada um deu muito de si, contribuiu demais para que a gente promovesse aquilo que a gente planejou. Se é assim que chega hoje, no final desses 2 anos, maior do que começou, foi porque cada um promoveu realmente as ações. O presidente, ele não tem tempo para ir fazer, não tem esse tempo. A gente tem tempo para dar a direção, para dizer, olha, é mais por aqui, mais por ali, mas quem faz, quem acontece é a diretoria, é os coordenadores de núcleo e a equipe interna. Então, meu muito obrigado, né, a todos vocês que fizeram parte dessa gestão. Que demais. Eu quero agradecer também, aqui não posso deixar de agradecer, a Daniela, né, a Milena, o seu Antônio, né, porque a gente sabe que a família acaba abraçando esse projeto junto, né, Elon? Sim, eu tenho que agradecer, que estava no pensamento do interno da SIC e não olhei para fora, e eu tenho que dar o meu agradecimento à minha esposa, né, a Daniela, a Dani, que
uma parceira me apoiando, me incentivando, me ajudando, me corrigindo, né? Vibrando junto nas conquistas, né? Parceirona. Parceirona. E a Milena, né? A nossa Milena, minha filha, que é tempo que também eu não estava com ela, e ela também junto comigo, muitas vezes não entendendo, né? Eu lembro até que ela pediu, por que tu tem que ficar indo na SIC, né? Hoje ela já, né, já pré-adolescente, aí já tem mais contexto, mas também ali, e muitas vezes indo comigo nos eventos, até nas reuniões da diretoria, eu levava ela quando ela não tinha aula, e também uma parceira, meu pai, né, segurando a ponta lá na empresa, minha mãe, né, minha irmã também, citar, né, meus cunhados, aí minhas sobrinhas, né, agradecer a todos aí pela ajuda e pelo apoio. Muito bem, justo e agradecido à família, agradecer a você também, Elon, não só como diretor, como liderado por você, mas como associado à SIC, né? A gente tem uma brincadeira interna que a gente fala que a gente tem sempre o melhor presidente da gestão, né? Não foi o contrário agora, tivemos o melhor presidente dessa gestão. Espero ter sido o melhor presidente dessa gestão. Mas com toda certeza, algo que, na minha percepção, diferenciou a tua gestão dos demais presidentes que eu tive a oportunidade de acompanhar, é essa entrega mesmo, assim, honesta, sincera, de peito aberto, colocando o coração em tudo, naquilo que se faz. E é notório essa aproximação com associados, aproximação com os núcleos, muito por conta da tua entrega genuína, verdadeira, altruísta. Então, fica aqui o nosso agradecimento quanto à SIC por esses 2 anos de entrega, por esses 2 anos de dedicação, e com toda certeza, espero que no futuro breve as pessoas possam lembrar, né, das obras sendo realizadas, dos projetos continuando sendo executados, possam lembrar que tem aí não um pouco, mas um muito da tua energia e da tua liderança. Então, nosso muito obrigado por esses 2 anos. Eu que agradeço, Robert, tuas palavras aí, e a diretoria nossa, né, agora focando mais na nossa equipe, né, quanto contribuiu, quanto trabalhou, né? Você é um exemplo disso. São líderes, né? Liderar voluntários, a gente diz, né? Liderar funcionários tem uma certa facilidade porque existe um salário envolvido, né? Apesar de que na SIC os nossos colaboradores, a nossa equipe interna, eles trabalham mais com a vontade de fazer, de contribuir, até do que pelo salário, né? Apesar de que importa, claro, mas liderar voluntários é difícil, né? Porque você tem que fazer aquele voluntário ter a vontade de ser voluntário, e liderar líderes voluntários, o quão isso é desafiante, né? Mas a nossa diretoria, ela é fantástica. Eu realmente, como eu disse, quando você fez a pergunta ali de uma pessoa, né, citar uma pessoa que eu admiro, quando eu olho para a nossa diretoria, cada um daqueles que fazem parte, eu sinto um orgulho do tamanho de um bonde, por saber que eu era líder desses líderes. Assim, é muito gratificante ver essas pessoas aí, especialmente por saber que eles buscam ser melhores, sabe? Isso é gratificante mesmo. Que demais, Elon. Obrigado a você também que nos assistiu, nos ouviu até aqui, e fica aquele pedido, né, tradicional. Se você veio até aqui, curta, compartilhe, encaminhe esse podcast, esse vídeo, esse recorte para outros amigos que empreendem, para outros líderes que estão à frente de negócios, para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e a gente possa tornar cada vez mais relevante esse podcast e possa não só olhar para tudo que foi feito, mas também engajar as pessoas para tudo aquilo que ainda será executado. Agradecemos novamente os nossos parceiros, a Aurora Coop, BRDE, Cicobi Maxi Crédito, Sicredi, Unicred, Unimed Chapecó, Dax Inteligência Imobiliária e Domi Consultoria Empresarial. Para você ficar por dentro desta iniciativa e de todas as iniciativas dos nossos núcleos, não nos deixe de seguir em qualquer rede social, @ACI Chapecó, e também visite o nosso novo site, acichapecó.com.br. Até o próximo episódio. Um abraço!